Vamos continuar falando mais sobre eleições 2022, mas agora para falar que o Instituto Palavra Aberta desenvolveu um programa especial chamado Fake Tô Fora, que visa conscientizar os jovens sobre as responsabilidades e também na propagação de informações falsas. Vamos detalhar um pouco mais sobre esse programa aqui no Tom Maior a partir de agora com a porta-voz do Instituto Palavra Aberta, a Daniela Machado. Daniela, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Obrigada, boa tarde, Jéssica, boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Sistema Sagres. Um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho mais sobre esse projeto. Vamos falar um pouco do projeto também, Daniela, e sobre o Instituto Palavra Aberta, né? Para quem não conhece, explica aqui para a gente, para quem está acompanhando o Tom Maior, como é o trabalho desenvolvido pelo Palavra Aberta e como que surgiu a ideia também de desenvolver então esse programa #FakeToFora. Legal. O Instituto Palavra Aberta é uma organização sem fins lucrativos que já atua há mais de 10 anos e tem como principal bandeira, como principal missão, a promoção e a defesa da liberdade de expressão. E aí surgiu a ideia, dentro de um programa já desenvolvido pelo Palavra Aberta, que é um programa de educação midiática, que a gente fizesse algo específico para esse momento em que a gente se aproxima de uma eleição. E o que a gente entende como educação midiática, né? É um conjunto de habilidades que todos nós, né, da sociedade toda, deveríamos desenvolver para que a gente estabeleça uma relação mais crítica e mais responsável com as informações. Seja na hora da gente consumir, da gente ler, ouvir alguma coisa, e aí a gente pode analisar, será que essa informação é confiável? Será que essa pessoa que está aqui produzindo esse conteúdo, ela tem realmente autoridade e conhecimento para falar sobre esse assunto? E também na outra ponta, quando a gente produz também e compartilha informações, para que a gente entenda a nossa responsabilidade, né? As consequências daquilo que a gente está disseminando. E aí, então, surgiu essa oportunidade, esse desejo de falar agora, especialmente com jovens eleitores, né? Para que eles entendam, então, o papel da informação de qualidade, como é que a gente faz para encontrar essas informações de qualidade no momento em que a gente depende, né, dessas informações para tomar as melhores decisões. Daí surgiu, então, o #FakeToFora, quem vota se informa, que é esse projeto que eu vim aqui detalhar um pouquinho para vocês. Pois é, Daniela, conta pra gente um pouco mais, né? Porque a gente está vivendo, né, nesse ano de 2022, nessas eleições, um movimento intenso, né, de jovens ali que procuraram tirar o título de eleitor, de participar do processo eleitoral nas eleições deste ano. Como que vai ser a linguagem, né, do #FakeToFora para ensinar, né, auxiliar aí os jovens também no combate às fake news? O FakeToFora, ele existe, está todo o seu material armazenado em um site, que é o faketofora.org.br. Lá a gente colocou um conjunto de materiais, né, que vão ajudar os educadores a desenvolverem um trabalho com os seus estudantes, principalmente os estudantes dos anos finais do ensino fundamental 2 e também do ensino médio, que são esses jovens, né, que estão prestes a votar, ou, como você disse, Jéssica, que tiraram o seu título de eleitor e vão votar pela primeira vez. Então, esses materiais aí, esse conteúdo, ele está dividido em 7 módulos, e aí, nesses módulos, a gente tem propostas de atividades, de aulas, que vão ajudar esses jovens a entender como é que a gente faz a checagem de uma informação, por exemplo, como é que a gente avalia a confiabilidade daquelas mensagens que aparecem para a gente. E como você disse, né, num processo todo de combate às fake news, né, à desinformação de uma maneira geral. Tem também outros momentos dessas atividades em que a gente também vai mesclando um pouco da educação para a democracia, né? Entendimento do que está em jogo numa eleição, da divisão dos poderes e como, novamente, o universo da informação, né? O conteúdo a que a gente está exposto pode nos ajudar ou, por outro lado, atrapalhar o nosso processo decisório.
E aí, no final disso tudo, a gente tem uma proposta para as escolas que adotam, para os professores que abraçam essa ideia, que é uma proposta de criar um clube ou um coletivo de checagem na escola, que os alunos possam se reunir e eles possam fazer esse trabalho que hoje é tão essencial de análise da confiabilidade da informação, que pode durar mais tempo, pode passar desse período eleitoral e pode se tornar uma agremiação ali, um grupo permanente de checagem da informação. É importante também dizer, Jéssica, se você me permite, que a gente teve todo um cuidado na preparação desse material, porque a gente entende, né, que às vezes é muito delicado tratar dessas questões eleitorais. Então, embora tudo seja política na nossa vida, né, a gente não tem como fugir disso, esse conteúdo, ele é sim, né, trata de política, mas não de política partidária. Não traz menção a nenhum candidato, a gente evita os temas mais polêmicos, mais polarizados. A ideia é que, a partir desse material, cada um possa ter condições de fazer a sua checagem, de analisar com mais cuidado as informações, né, que chegam até eles, e aí, com base nessa análise, cada um toma a sua decisão individualmente. Tem até um guia que ajuda, né, o professor ou outra pessoa interessada em trabalhar com esse material, que traz dicas realmente de como fugir da saia justa, como evitar polêmicas e como resolver, né, e conseguir fazer algo realmente produtivo sem ter perigo ali de brigas, né, e de confusão que a gente sabe que o tema da política acaba muitas vezes provocando. E Daniela, falando sobre o clube de checagem, né, como que esse jovem ele pode se preparar então para conseguir ali, né, checar uma informação, saber ali se a fonte é uma fonte confiável, né, de onde está vindo aquela informação? Acho que a primeira grande dica é que a gente precisa estar consciente de que hoje em dia não basta a gente acreditar e confiar e ficar satisfeito com aquilo que chega na nossa frente, né? Com aquela informação que aparece para nós. Que é preciso que a gente tenha um papel um pouco mais atuante, uma postura mais proativa para que a gente avalie e sempre reflita um pouco mais sobre aquela informação que está ali na nossa frente. Então, acho que a primeira mensagem que eu deixaria é, na dúvida, a gente não compartilha, né? A gente espera um pouquinho, analisa um pouco aquela informação. Eu até costumo brincar, Jéssica, falando que informação não é batata quente, né? Aquela brincadeira ali da nossa infância de que a gente tinha que passar rapidamente a bola para frente, porque na hora que a música parasse, quem estivesse com a bola na mão era queimado e saía da brincadeira. A gente não precisa ter toda essa pressa na hora de passar adiante uma informação se a gente está desconfiado, se a gente não tem certeza de que aquela informação realmente é confiável. E aí, muitas vezes, se a gente entrar num buscador, né, entrar no Google ou outro buscador, Bing, enfim, tem outros aí, e a gente jogar lá uma palavra-chave, duas, três palavras-chave daquele texto ou daquele áudio, enfim, daquela mensagem que chegou até nós, junto com a palavra fake ou boato ou desinformação, é bem possível que a gente já encontre um trabalho de checagem feito por jornalistas profissionais, né? Eles já fizeram esse trabalho e a gente vai ter lá tudo prontinho, passo a passo, mostrando o que daquela mensagem é confiável, o que não é, quais foram as fontes que esses jornalistas pesquisaram, consultaram para chegar àquelas conclusões. Aí tem gente que diz, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas hoje em dia, né, considerando que todo mundo com acesso à internet é um potencial produtor de conteúdo, o que é muito bacana, muito rico, né, que a gente tenha mais vozes aí para serem ouvidas, mas também isso traz esse desafio, né, torna esse cenário um pouco mais desafiador e faz com que a gente precise, sim, né, usar esse tempinho aí para refletir um pouquinho, para fazer uma pesquisa, para entender o contexto, para saber de onde surgiu essa informação. E aí acho que é importante também que a gente faça algumas perguntas, né? Além daquela que você disse, né, de qual é a fonte, né? Da onde surgiu essa informação? Quem criou isso? É importante que a gente também reflita com qual intenção, qual que é o propósito dessa mensagem.
Está tentando me convencer de alguma coisa? Está tentando me vender algo? É uma peça de humor que quer me fazer rir? Então, a gente entender, é uma opinião ou é um fato? Isso é importante, né? Outras perguntas também interessantes de fazer. Quem é que está ganhando? Quem é que está sendo beneficiado com essa mensagem? E na outra ponta, quem está sendo prejudicado? A partir desse questionamento, né? Dessas perguntas que a gente se faz e que a gente deve começar a fazer habitualmente, a gente vai estabelecendo uma relação mais responsável com a informação e a gente pode ajudar, então, a combater as fake news. Pois é, Daniela, qual é, assim, na sua avaliação, né, o grande problema no combate à desinformação? Quanto é viável, né, a gente checar as fontes em uma sociedade tão polarizada como a gente encontra hoje, né? A desconfiança parece que é tanta. As pessoas, elas só querem acreditar naquilo que elas querem, né? Elas acreditam, na verdade, naquilo que elas querem. Tem como a gente reverter esse tipo de raciocínio? Você tocou num ponto muito importante, né? Que tem esses outros fatores aí que tumultuam o ambiente informacional, né? Esse fenômeno, por exemplo, do viés de confirmação, né? Que é a gente acredita ou a gente confia mais naquela informação que confirma as nossas crenças pré-existentes, é um fenômeno e realmente é difícil da gente quebrar isso, né? Mas eu entendo, e lá no Palavra Aberta a gente também entende que existe ali um volume razoável, né, de desinformação que acaba circulando porque as pessoas não param, né, para pensar um pouquinho, ou às vezes elas não têm essa dimensão do seu papel, da sua responsabilidade, né, de que elas são capazes, sim, de brecar a circulação de uma fake news, de uma desinformação, de que elas podem ser agentes de transformação. Então, é com essas pessoas que a gente busca falar, né? Eu entendo que tem uma parcela da população, principalmente pensando nos mais jovens, né, nas crianças e nos adolescentes. Eu acho que tem um trabalho ali a ser feito, né, para que realmente eles desenvolvam essas habilidades aí da educação midiática e entendam esse ambiente, né, em que a gente vive. O próprio entendimento de que há uma polarização e de que o cenário informacional ele também é contaminado por essa polarização, eu acho que já é algo interessante, né? Se a gente tiver consciência de que existe, né, essa separação da sociedade, que isso, de certa forma, se reflete na maneira e no conteúdo das informações que nós estamos recebendo, já é um caminho interessante, né? Mas você tem razão, né? É uma luta aí que não tem bala de prata, né? Não tem como a gente imaginar que o problema das fake news, da desinformação, vai ser resolvido da noite para o dia, não. É um trabalho contínuo, mas que eu tenho muita esperança e expectativa, né, de que cada um fazendo a sua parte, entendendo a sua responsabilidade, a gente já vai conseguir fazer uma diferença. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Daniela, queria que você falou a respeito aí dos educadores, né? Como eles participam desse programa, qual é o papel deles e também para quem ali tiver, né, pode ter acesso, né? Como acessar esse material também do Instituto Palavra Aberta, dentro dessa campanha Fake Tô Fora, como é possível? Vamos lá. Então, como eu disse, todos os materiais, eles são abertos, gratuitos e estão disponíveis no site faketofora.org.br. Então, lá a gente tem desde planos de aula, dicas para os educadores, mas também materiais que podem ser trabalhados em outros ambientes, né, não formais de educação, né, em centros comunitários, qualquer lugar em que tiver ali um grupo de jovens eleitores, com possibilidade de estabelecer esse diálogo, é possível trabalhar esse material. Está tudo muito detalhado lá, é um material muito variado, então tem desde proposta de jogos de tabuleiro, né, discussões, debates, tem muita coisa interessante. Como eu disse, são 7 módulos, e ao final a gente tem uma cartilha, né, uma espécie de um e-book que orienta esse facilitador, seja ele um professor de sala de aula ou não, a como desenvolver e como conduzir esse clube de checagem, que a gente espera que seja algo que possa durar nas escolas, né? Ser algo mais permanente. Esse material foi criado com a colaboração, a parceria de um professor chamado Estevão Zilioli, e ele tem muita experiência nisso, porque ele já há alguns anos desenvolve um trabalho que
que é um clube de checagem com alunos de ciências. Então, eles aprendem ciências a partir dessa checagem de mitos, né, de desinformação nessa área da ciência, né? E ele tem toda, então, essa experiência de como lidar, de como incentivar, né, os jovens a se envolverem nessa relação mais responsável com a informação. Muito obrigada, viu, pela conversa aqui com a gente no Tom Maior. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima.